RFI Convida. Adriana Brandão. O Dictionnaire Insolite du Brésil, ou Dicionário Insólito do Brasil, publicado agora na França pela editora Cosmopole, quer, como indica o seu nome, revelar uma imagem singular do país, diversa dos clichês para os leitores franceses. A publicação é composta por mais de 140 verbetes escolhidos e descritos pela autora Isabela Borges, nossa convidada de hoje. Olá, Isabela. Bom dia, Adriana. Bem-vinda ao RFI Convida. Muito obrigada pelo convite, adoro vir a essa casa. Isabela, como surgiu a ideia desse dicionário insólito do Brasil? O Dicionário Insólito faz parte do Brasil, faz parte de uma coleção, Le Dictionnaire Insolite, da editora Cosmopole. E a ideia inicial seria que eu fizesse o dicionário do Rio de Janeiro. Logo, os editores acharam melhor que eu tentasse cobrir todo o Brasil e me convidaram. Eu tinha acabado de traduzir, se não me engano, a Conceição Evaristo, quando eu conheci uma das editoras, que é a Vanessa Pigar. E eles me pediram, um pouco antes das eleições de 2018, que eu começasse a escrever um dicionário sobre o Brasil. Então, demorou bastante tempo. E como você chegou, então, a essa lista final de verbetes para descrever, como indica o prefácio, um país-continente com origens e história tão complexas quanto a realidade do país hoje? É uma longa resposta. Eu comecei, então, a escrever alguns verbetes em 2018. Eu interrompi totalmente a escrita no momento das eleições. Eu preferi fazer uma pausa com tudo que tinha relação ao Brasil e me dedicar às traduções e a traduções também do português ao francês. E um pouco antes dessa nossa revitória da democracia no Brasil, eu tornei a escrever o dicionário. E, como dizer, são basicamente escolhas de coração, palavras que... São escolhas pessoais que você assume. São escolhas pessoais que eu assumo absolutamente, sim. E às vezes um verbete chamava um outro verbete. O que eu achei interessante, o que eu tentei, é que cada verbete tivesse um mínimo, pelo menos, de história, de civilização, um pouco de economia, um pouco dos nossos grandes nomes, um pouco de ficção também, como eu escrevo ensaios. Eu me permiti também escrever pequenas histórias, como é o caso da Bebê, porque são rumores que a gente ouve. Brigitte Bardot, que está na entrada Bebê. Então, foi muito agradável e eu estou realmente muito feliz do resultado. Isabela, há entradas impreteríveis que não podiam ficar de fora, que são quase sinônimos do Brasil aqui no exterior, como samba, carnaval, caipirinha, MPB, mas a maioria é realmente inusitada. Por exemplo, há muitas expressões populares brasileiras, como necas de pitibiriba, urucubaca, João sem braço, cafuné, expressões que falam muito do jeito de ser brasileiro, mas também da história e da formação desse país chamado Brasil. Exatamente, porque essas palavras têm um pé, têm uma raiz etimológica, claro, mas também na história do Brasil. E muitas vezes houve uma corruptela da palavra ou da expressão como ela era usada para ela chegar na atualidade como ela é usada. E eu achei interessante também que a gente soubesse que certos regionalismos, como o Eita, atravessam as fronteiras da região e invadem, ocupam a totalidade do território brasileiro. Tem palavras... Eu não queria cair em clichês, porque é um combate meu, um combate nosso, que o Brasil seja visto na sua grandeza, na sua pluralidade, sem precisarmos cair em clichês. Mas, por exemplo, eu decidi fazer uma entrada, um verbete bunda, porque na minha pesquisa eu descobri que a gente tem mais ou menos quase 100 sinônimos em português para a palavra. Eu me disse, é necessário, então, que a gente também fale, utilize, estude palavras que nos parecem tão banais e que, na verdade, falam muito do brasileiro e do Brasil. E nas entradas sobre personalidades, outra distinção que você faz é que a maioria delas são mulheres. Sim. É uma coisa um pouco raro, foi um parti pris, como a gente diz em francês. Eu, de fato, traduzi várias brasileiras, a Conceição Evaristo, a Clarice Lispector, a Miriam Naves, e eu achei interessante que elas tivessem lugar no meu dicionário. Afinal de contas,
são escritoras importantes, ainda não muito lidas na França, né? Nem a Clarice nem a Conceição são lidas de maneira ampla. E eu quis Cora Coralina, também está no dicionário. E políticas, Dilma Rousseff, Marielle A Dilma Franco. Rousseff, a Marielle Franco. Eu adorei escrever, fiquei muito feliz de escrever a entrada da Dilma. Bom, a entrada da Marielle foi quase uma das primeiras. Foi quase um jorro mesmo, ao mesmo tempo de tristeza e de vontade de luta para nós descobrirmos, enfim, quem faz parte desse complô que assassinou a Marielle Franco. Sim, eu tive vontade de prestigiar mulheres que me honram pela existência e pela obra delas. Isabela, eu descobri coisas que eu não conhecia. Ai, que delícia! Como, por exemplo, o verbete calés, sinônimo de cigano. Ele é usado em todo o Brasil? Não diria em todo o Brasil. O calés é um pouco raro. Eu quis falar também, né, dentro da pluralidade que é o povo brasileiro, eu quis falar também dessa árvore, né, desse tronco, que são os calés. Inclusive Juscelino Kubitschek, que foi uma figura política, um homem político bastante importante para o Brasil, que permitiu a construção de Brasília, é de origem calé. Então, eu quis também dizer que o Brasil, para além de todas as cores, tem essa também. Além da escolha dos verbetes, tem o estilo, que é conciso, mas muito leve, divertido. Foi o formato que inspirou esse estilo ou você que quis dar esse jeito divertido para contar essa história? Múltipla. Sim, não foi uma vontade própria. Eu não me disse eu vou dar um estilo. Na verdade, a própria escrita foi se fazendo, foi se organizando. E a gente percebe, por exemplo, o Brasil Império, que é uma das últimas entradas, que eu queria fazer bem pequena. E ela foi crescendo, porque tem tanto para contar. Se a gente pensa no baile da Ilha Fiscal, se a gente pensa nos amores de Dom Pedro I. Então, o estilo ele veio vindo também pela própria escrita, pelas palavras usadas, e pelos lugares onde a minha reflexão, onde a minha cabeça ia para buscar razões de estar falando sobre esse assunto ou aquele assunto. Isabela, você atua em várias frentes. Como você disse, você também é tradutora. Sim. Você traduziu para o francês escritores como Serge Santana, Clarice Lispector, a Conceição Evaristo, para a qual, inclusive, você ganhou um prêmio. Sim. E agora você organiza um festival, não é o primeiro, mas você organiza o Festival Raccord. Você poderia nos falar um pouco sobre esse evento que acontece nos dias 14 e 15 de outubro? Sim, aqui em Paris. Só para não deixar ninguém de lado, eu traduzi também a Thalita Rebouças para o francês e outras pessoas importantes, e traduzi para o português. Godofredo de Oliveira Neto, que é imortal. Traduzi o Domício, que era presidente Domício Proença Filho, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Traduzi agora a Hélène Cixous, o Portrait de Dora, o retrato de Dora, para uma editora brasileira. Traduzi Antoinette Fouque, O Sexo São Dois, e ele é Dois Sexos também, para uma editora brasileira. A sua ponte é nos dois sentidos, Minha né? ponte é nos dois sentidos, eu vou e volto, com prazer. E há um ano eu aceitei o convite dos editores associados, les éditeurs associés, que são, vou citá-los, que são Chemin de Fer, Solomon Anthropos, Perlouette, La Contralée e Édition du Sonneur, para pilotar um festival que se chama Raccord, que é exatamente o meu nicho de trabalho, o que eu gosto de trabalhar, que tem a ver muito com a minha tese, que é a relação da literatura com outros domínios artísticos. Então, é um festival que convoca outros domínios, outras artes para se apresentar. Como eu danço, nós decidimos botar o movimento como tema central desse festival. Então, haverá várias aulas de dança, inclusive de tango e também dança somática e outras coisas. E ele acontece no dia 14 e 15 de outubro, sábado e domingo, na Belle Villoise, de 11 às 18 horas. Depois tem um concerto de Babel Co, que toca a música do mundo em várias línguas. Mais uma vez, eu tentei dar uma face plural para um festival, né? Como eu gosto de fazer, na verdade, dar um pouco a minha face. Isabela, muito obrigada.
Isabela Borges, autora do Dicionário Insólito do Brasil, publicado agora aqui na França pela editora Cosmopole, também tradutora e organizadora, então, do Festival Raccord. Muito obrigada, Isabela. Obrigada a você, Adriana. Grande prazer em estar aqui.